Boa noite a todos. Estamos de novo aqui, como sempre, na primeira sexta-feira do mês, conversando e tendo digamos assim, essa apresentação online da conscienciometria, que a atividade é chamada de interlocução conscienciométrica. E aí abordamos assuntos pertinentes à conscienciometria. Hoje nós temos aqui nossa conhecidíssima professora Alzira. Ela vem estudando a conscienciometria desde 2000, é conscienciômetra desde 2008. E como vocês podem ver aqui na nossa sala de aula, sala de conferência, nós temos aqui um trabalho sobre Valdo Vieira, a conscienciometria e o conscienciograma. Esse é um trabalho que vai ser apresentado, na nossa terceira jornada da conscienciometria. Internacional de Conscienciometria. Internacional de Conscienciometria. Então, eu vou deixar aqui a palavra já com a professora Alzira e ela vai começar aqui a apresentar o trabalho. Tá bom? Ok. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer bem grande, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu gostaria que vocês se sentissem bem à vontade, como se estivessem e estão na casa de vocês, para interagir, perguntar, questionar, para que a gente possa fazer de fato uma interlocução, não apenas uma apresentação. Eu tenho bastante interesse com que vocês questionem, perguntem, as dúvidas que têm, manda as perguntas que a gente responde, porque tem muito conteúdo sobre isso. E muitas vezes o conteúdo fica na cabeça da gente e uma das maneiras para explicitar, apresentar, é falando, é conversando, é debatendo e fazendo artigo. Então, o meu objetivo em apresentar esse artigo na terceira jornada de conscienciometrologia é apresentar um pouco da vida do Valdo, a conscienciometria na vida de Valdo, como que o conscienciograma foi elaborado, estruturado e publicado, e qual o objetivo que o Valdo tinha quando pesquisou e realizou as perguntas referentes ao conscienciograma, e depois a Conscius, mas a Conscius vai ficar por pano de fundo, tá? Então, gente, olha só, o título do artigo: Valdo Vieira, conscienciometria e conscienciograma. Por que eu fiz ou estou fazendo essa pesquisa? Teve um momento em 2000 hoje nós estamos em 2016, em 2014, o Valdo ainda estava aí, E a Kátia Aracaki, que a gente é muito amigas e nós trabalhamos muito tempo junto com o professor Valdo no Holociclo, e ela sempre soube que eu tenho muita afinidade com a conscienciometria e sempre levei muito a sério as questões das autopesquisas. Então ela perguntou para o pessoal da Conscius se alguém tinha interesse em fazer um artigo que falava da biografia de Valdo Vieira e do conscienciograma para apresentar na revista Holotecologia. Aí, como ninguém se manifestou, eu gostei da ideia, eu puxei a ideia e comecei a pesquisar. Então, desde lá, já faz uns 4 anos que eu estou pesquisando isso. Então, estou juntando material, colhendo informação. Com isso, eu comecei a fazer perguntas para o Valdo, na tertúlia, na mini tertúlia, no holociclo. Aonde que eu pudesse, eu fazia pergunta relacionada ao conscienciograma, para que eu tivesse informação que não está escrita em nenhum local, em nenhum livro, mas sim dentro da experiência e da enciclopédia que era a cabeça do professor Valdo, Sim, sim. Então, o objetivo da interlocução. O objetivo é explicar e divulgar a pesquisa pessoal sobre os bastidores do conscienciograma, a especialidade conscienciometrologia e a sua aplicação na pesquisa da consciência e respectivas manifestações multidimensional. Por que eu pensei sobre esse objetivo? Porque assim, ficar só para mim essa informação vai me render juros? Não vai. Vai ajudar os outros? Não vai. Qual é o motivo da conscienciometria de fazer a métrica, de fazer a aferição, a autoaferição e a heteroaferição? É ajudar os outros. É a interassistência. Então, quanto mais a gente conversa, debate, explicita os mecanismos da autopesquisa, como que é o conscienciograma na nossa vida,
E por que a especialidade conscienciometrologia ela é tão importante em nossa manifestação? Porque se a gente não fazer a metria de como nós nos manifestamos e quais as implicações das nossas reações e manifestações nos ambientes, nos contextos e com as outras pessoas, a gente fica uma pessoa muito ceguenta no meio do povo, né? Sim, você não sabe o porquê das coisas. Né? Não sabe. Tudo acontece em torno e você não consegue entender. Na medida que você tem essa autoconsciência, esse autoentendimento, é que as coisas têm aí digamos assim, uma finalidade em si. Né? Porque, por exemplo, quando o professor Valdo coloca assim, a conscienciometria, a sua aplicação e pesquisa da consciência nas respectivas manifestações, significa o quê? Como que eu interajo, como que eu interfiro nos ambientes onde eu me manifesto, onde eu interajo com as pessoas nos contextos. Então, como que é? Essa relação está positiva, não está positiva? Como é que ela está? Então, essa questão de a gente estar o tempo todo aferindo, observando se está positivo, se não está positivo, se está assistencial, se não está assistencial, tem a ver com a metria. E esse é o meu mega desafio nessa vida, ter mais lucidez com relação à minha autorrealidade, à minha realidade extrafísica. Porque eu, como Alzira Consim, tenho um percentual de cons, de realidade, e a Alzira que deixou, que é nesse momento Alzira, mas quando foi Consciex, tem um percentual maior de cons. Só que eu não recuperei tudo isso. Então, uma forma de recuperar cons é respondendo o conscienciograma. Ele nos ajuda a ter retrocognição. Até na frente eu vou falar sobre isso. Na hora que a gente responde o conscienciograma e se enfrenta, e vê, a gente se incomoda, reclama do autor, faz isso, passa para fora. Perguntas difíceis. Primeiro a gente reclama, a gente se coloca de vítima, né? Depois a tendência é a gente pacificando, entrando na autopacificação e vendo que o problema não está lá fora, o problema está dentro da gente. Mas para isso precisa da métrica. Sim, sim. O interessante que eu vejo no conscienciograma é essa autoavaliação no sentido de entender por que as pessoas se alteram quando nós chegamos no ambiente. Você percebe uns olhares e algumas mudanças de astral, digamos assim, e a gente sempre deixou isso para lá. Eu que tenho aí a formação convencional, da ciência convencional, eu não prestava atenção, mas achava aquilo muito estranho, né? E agora que você percebe que algumas pessoas saem porque elas tiveram um embate energético, outras porque não gostaram da nossa manifestação, e aí tem toda uma explicação dentro do conscienciograma, aí você entende o porquê dessas coisas, né? Que te ajuda a entender o que você é. Porque na medida em que a pessoa se incomoda e ela apresenta possivelmente um traço que te incomode, você já entende que existe uma relação e um porquê da sua presença. Por exemplo, no livro Conscienciograma, na página 8, o Valdo coloca lá, conduta, a explicação do porquê da conduta humana, um relevante problema. Sim. O porquê da nossa conduta, por que a gente age desse jeito, por que a gente faz desse jeito, por que a gente reage dessa forma, não é? Sim. Se a gente não se pesquisar, a gente não descobre, e aí a culpa vai sempre para o outro, e não para a gente. Ainda tem uma coisa, a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho tempo no momento, eu vou deixar isso mais tarde, quando tiver com a vida tranquila, estabilizada. Mas é nesse momento desses embates assim do dia a dia, do trabalho, é que você percebe essas mudanças, essas ocorrências. Quando dá aposentadoria, daí as atividades diminuem, não vai ter mais essa oportunidade de fato passou na vida da gente. E qual que é por exemplo, a próximo slides aqui, que é a metodologia, foi como eu consegui elaborar esse artigo. Então, eu pesquisei em livros, em verbetes, em artigos, no Tratado da Prosociologia e Conscienciologia, mas principalmente em entrevista com o professor Valdo, conversas com o professor Valdo, tertúlias e mini tertúlias. Então, eu ia perguntando muitas coisas para ele e ele ia respondendo. Então, foi um privilégio compartilhar esse tempo todo, estar ao lado do professor Valdo, porque
porque eu fiquei, por exemplo, 10 anos como mantenedora do holociclo, então tive muita oportunidade de interagir, de perguntar, de questionar e a tirar as minhas dúvidas pessoais com o professor Valdo. Ele estava ao meu lado, então eu não poderia perder essa oportunidade. Seria muita bobeira minha. Sim, sim. Principalmente com o seu foco na conscienciometria. Sim. E isso faz com que, por exemplo, assim, na hora que eu me disponibilizo, eu apresento as minhas dificuldades para o professor Valdo, ele de um jeito assistencial, um paizão, ele te devolve aquilo com uma clareza, com uma tranquilidade. Então você vai criando uma intimidade, uma relação muito afetiva com as pessoas com quem a gente convive. Não é? Muito bom, muito bom. Vamos para... O contexto. Gente, olha só os contextos, está escrito assim, ó, são ideias originais, construtos, verpons do cientista da consciência, Valdo Vieira, incansável consciência, pilar, norteador do maxi-mecanismo multi-assistencial, no qual atuava de maneira lúcida nos processos da reurbanologia dentro da evoluciologia. Complexo, né, gente? Mas é isso aí mesmo. Tudo que está nesse artigo não tem ideia minha, bem pouco. A maioria do conteúdo, das ideias que estão nesse artigo, que são 36 páginas que vão ser apresentadas na jornada, são tudo verpons do professor Valdo. Por que eu chamo ele professor Valdo, o cientista da consciência? Porque ele estudava a consciência. No outro artigo que eu escrevi, eu coloquei o cientista da consciência no universo da consciência, entende? Porque ele é o cientista da consciência. É o olho dele o tempo todo no universo da consciência. Interessante o que você está falando, que é a priorizar a consciência. E não, por exemplo, no meu caso, o computador. Então você trabalha com o computador e depois que resolve, vai conversar com a consciência. É o contrário. Ele vê a consciência primeiro e depois a atividade em torno. O que é, de fato, uma priorização incansável aqui da consciência. E o pilar norteador do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. Porque ele tinha lucidez do que ele veio fazer aqui, nessa ProEx dele, nessa Max ProEx. Ele tinha lucidez do intrafísico e do extrafísico. Tanto que o conscienciograma, ele é decorrente dessa experiência dele, tanto no extrafísico como o Zéfiro, trazendo as informações do extrafísico para ser materializada na intrafisicalidade, para que isso desse o processo da reurbanização que está ocorrendo no mundo hoje, né? Se a gente observar as notícias, como é que estão as informações do planeta, tá tudo mexido. Não tem mais nada que está assim dizer, tá estabilizado. Não tá tudo mexido. E isso faz parte da reurbanologia, que era o processo que ele veio desenvolver aqui, que é a evoluciologia, né? Sim, sim. Aí a estrutura eu só botei para deixar entender, mas agora nós vamos aqui, ó, dado do autor. Então, o professor Valdo, ele nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, Brasil, dia 12 de abril de 32 e dessomou no dia 2 de julho de 2015. Ele era graduado em odontologia, medicina, pós-graduado em plástica e cosmiatria no Japão, tá? Residência. Viveu seu último período proexológico de 2000 a 2015 na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, no bairro Cognópolo, no campus CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, conhecido como Bairro do Conhecimento ou do Saber, qual foi o criador ou dedicou o seu tempo full time aos estudos da Conscienciologia. Então o Valdo tinha uma meta, né? A meta era concretizar os cursos intermissivos aqui no intrafísico, através do quê? Através do estudo da consciência, que é aquilo que é mais sério que existe no cosmos, né? Que é a consciência e a energia, mas quem domina a energia é a consciência. Então ele priorizou o que é o mais prioritário no cosmos, né? Certo aí, gente? Aí a conscienciometrologia, olha lá, é a especialidade da conscienciologia aplicada ao estudo da métrica, avaliação parametrizada da consciência poliédrica, holossomática, multidimensional e pluriexistencial.
sendo o conscienciograma o seu principal instrumento de avaliação existencial. Aqui nós voltamos para a métrica, né? Avaliação parametrizada da consciência poliédrica. Por que o professor Valdo colocou consciência poliédrica? Porque ele disse que nós somos muito complexos. Toda consciência é muito complexa. Ela é feita de várias facetas. E cada faceta, conforme você vai estudando e vai fazendo essa análise parametrizada, você vai identificando qual é a sua faceta. Por exemplo, como que você se manifesta dentro do seu grupo karma? Como você manifesta no seu lado profissional, dentro da sua profissão, no contexto profissional? Como você se manifesta com seus amigos? Como você se manifesta em outro ambiente? Você é a mesma pessoa nesses ambientes todos? Ou você mantém uma coesão e uma coerência de manifestação em todos esses ambientes? Porque cada ambiente tem um contexto, tem um processo energético, tem as interações. Então, essa análise da gente, sobre a gente mesmo, e observando que nós não temos só esse corpo físico, que é a holossomática, nós temos ainda o corpo energético, que são as interações energéticas. Aí tem o corpo emocional, como é que você reage e você age nas situações e nas interações e nos ambientes. E ainda levando em consideração que nós não temos essa única vida, né? Nós somos consciências muito eradas, que nem diz o professor Valdo, as consciências muito com muita experiência, né? E ainda pluriexistencial. E o que nos ajuda a fazer isso? Quem já estudou o conscienciograma percebe que o conscienciograma faz com que a gente questione isso, não é, professor Humberto? O que você acha disso? Excelente, porque eu acompanhando o seu raciocínio, me parece que em dados momentos eu tenho um compartimento para agir, para funcionar quando estou lidando com uma criança, por exemplo, e tenho um compartimento para quando eu estou lidando com um diretor de uma empresa, ou gerente, ou meu chefe. E parece que esses compartimentos não têm conexão. Então eu imagino o processo todo multisserial, né? Essas vidas todinhas em que a gente passou por diversos papéis e diversas tecnologias nesse planeta, né? Desenvolvimento, e aí cada um com seu compartimento sem a conexão, né? Eu acho que o conscienciograma dá essa possibilidade de conectar os espaços, né? Pessoal, vou fazer um questionamento. Por exemplo, assim, todos nós somos filhos, certo? Nós tivemos nossos pais. Agora, quando você teve seus filhos, para quem tem filhos, é óbvio, né? Como que você é? Quando você era filha, como era a sua manifestação com seus pais? Agora que você é mãe, como que é você enquanto mãe? Como é você enquanto colega, ou enquanto irmão, ou enquanto, seja lá, a função, o papel que você desempenha? É muito sério essa questão de a gente saber se manifestar nos vários contextos, mas ter uma coesão interna. Esta coesão interna é a autocoerência, que eu acho que é um dos últimos atributos que nós vamos adquirir. Mas que no nosso dia a dia, nesses atritos do dia a dia, é que a gente vai burilando essa manifestação. Tanto que o próximo slide, o que é? Olha lá, o objeto de pesquisa. O objeto de pesquisa quem que é? Sou eu. Sim. Eu me pesquiso. Então eu sou multifacetada, eu sou holossomática, multidimensional e pluriexistencial. Porque em todos esses lugares em que eu me manifesto, será que é só dessa vida? Não é, né? Pelas hipóteses da conscienciologia, não é, né? Isso são as nossas amortizações, os nossos reencontros, as nossas amizades, nossas paramizades, as nossas amizades ociosas, as amizades evolutivas. Então, na hora que eu me coloco como objeto de estudo, significa que eu estou entrando na questão da pesquisa. Opa, eu não sou o centro do universo. Será alguém que se considera centro do universo? Professor Humberto, o que você acha? Eu acho que tem muita gente que se considera assim, centro do universo, e a pessoa acha que o mundo circula de fato em torno dela. Tem muita gente aí, acho que nós estamos acompanhando alguns casos na política.
Gente, o que vocês acham, gente? Vamos definindo, perguntem aí, tá? E agora eu tenho a definição do que é uma consciência poliédrica. Olha só, é a teoria da interpretação metafórica da complexidade do princípio consciencial ao modelo de poliedro com milhares de facetas interligadas, formando um micro-universo consciencial inteiriço, intermanente, coerente. Valdo Vieira, Enciclopédia da Conscienciologia. Então, gente, olha só. Quais são as facetas que você já identificou com as suas autopesquisas? Você já tem umas facetas que você identificou que ela já está mais positiva? E qual que é aquela que você está com prioridade agora, no sentido de fazer reciclagem? Olha, gente, eu desde pequena, eu venho falando assim. Eu vim nessa vida para fazer tudo o que eu posso para que na próxima vida eu venha mais saudável. Olha só, desde pequena eu falo isso. Então isso é uma ideia inata. Isso é do meu curso intermissivo. Se isso é do meu curso intermissivo, significa que desde criança eu já tinha a ideia do meu curso intermissivo. E isso me diferenciava do meu grupo Karma, porque os outros não tinham essa maneira de pensar. Eles queriam estar jogando bola, festando, bebendo cervejinha, fazendo isso. Contrapartida, eu nunca fiz isso. Então meus irmãos perguntavam: Mana, quer uma cervejinha? Eu disse: não, meu mano, muito obrigado, pode ficar com você que eu estou bem com o meu suquinho. Sim. Mas é a diferença do contexto grupo kármico, entendeu? E na hora que eu falava assim para mim, eu vim nessa vida para fazer tudo que eu posso, para na próxima vir melhor, significa que eu vim com um percentual de reciclagem alto. O que vocês acham? Fazer 60 com 5 cobaia abaixo? Olha, é uma performance, hein? 60, vamos ter um troféu com 5 cobaia aqui para a professora Alzira. Pois é, mas esse foi mas esse foi o método que eu encontrei que mais me ajuda. Por quê? Porque devido à minha personalidade, por exemplo, o conscienciograma, a consciência poliédrica, na hora que você identifica a sua personalidade, o seu temperamento, você tem que fazer um plano de recim programada. Eu fiz esse plano de recim programada. Eu falei assim, eu quero me mudar, desde pequeno eu já falava isso, eu quero mudar e eu quero reciclar. Como é que eu faço? Aí a palavra que vinha sempre, autopesquisa, autopesquisa. Então, antes de eu conhecer a Conscienciologia, eu já tinha diário, só que eu chamava de sonho, né? Eu já tinha diário onde eu registrava todos os meus sonhos, onde eu registrava tudo que acontecia comigo. Então, eu já fazia autopesquisa, mas eu não sabia que era autopesquisa. Aí, na hora que eu encontrei a Conscienciologia, que era exatamente o que eu procurava e o grupo que eu procurava, porque eu também sempre, em todos os lugares que eu passei, eu dizia assim: cadê meu grupo evolutivo? Cadê meu grupo evolutivo? E olha que eu sempre vivi em grupos. Eu nunca vivi, eu vivo sozinha, mas a minha interação é sempre em grupo. Eu já nasci numa família numerosa, com 8 irmãos, você imagina. Aí, trabalhar em colégio é onde tem mais gente. Sim. Trabalhar em clínica é onde tem muita gente. Na conscienciometria, no CAEC, na conscienciologia, sempre tem muita gente. Então, o meu micro-universo está sempre em interação com outros micro-universos. Então, como que é essa minha interação? Da minha personalidade, do meu temperamento com o temperamento de outras pessoas. Dizer para você que é sempre mil maravilhas, não é, gente. Tem hora que levanta poeira, tem hora que a gente critica o outro, tem hora que a gente põe culpa no outro, mas chega um momento que eu digo, não, esse problema é meu. Eu tenho que resolver isso. São situações minhas, então eu tenho que trazer para mim a autopesquisa. Eu só posso mudar a mim, eu não posso mudar o outro. Não posso esperar que o outro mude. Isso é circunstância e problema do outro. Agora, o que é meu, cabe a mim fazer a reciclagem. O que você acha, professor Humberto? Eu estava te escutando e pensando aqui nessa coisa do dia a dia, dos amigos, da família, onde nós procuramos nos encaixar, né? Nesse grupo de amigos que às vezes tem essa coisa da bebida ou tem um interesse
que às vezes não é evolutivo, por exemplo, né? Decorar o nome de todos os jogadores de futebol dentro de um campeonato. É interessante por um lado, mas não ajuda evolutivamente, né? Então, essa interação, ela permite a gente descobrir certas coisas que não temos, que não aprendemos. E aí é um referencial novo, é algo que a gente vai, então, tentar aprender ou desenvolver. Então, isso é muito rico, né? Eu não sou um bom exemplo, não, gente. Eu sou o tipo, assim, de origem mais, assim, religiosa, pode ser um temperamento religioso, e eu procurei sempre um ambiente assim mais restrito, pouca gente, mas a gente vai, né, por forças das circunstâncias ou dentro da programação existencial, viajando, trabalhando em vários lugares novos e distantes, e vai se adaptando gradativamente, homeopaticamente, e ganha esse espaço, né, digamos assim, essa qualificação existencial. Gente, olha lá, a questão das facetas interligadas, né? Quando a gente compreende as facetas, ou seja, a gente compreende a nossa personalidade, o nosso temperamento, a gente para de brigar com a gente mesmo. Porque na hora que eu percebo que eu tenho dificuldade de lidar com determinada pessoa que tem determinados traços, o que compete a mim? Parar, analisar, pensar assistencialmente o que é que eu posso fazer para ajudar o outro e não ficar, que é a tendência nossa, né? Ficar, não, deixa pra lá, é melhor ir embora mesmo, é melhor se afastar. Não é, gente, vai chegar um dia, não importa se é nessa vida ou na outra, a gente vai ter que resgatar essa situação, esse contexto, porque a evolução exige isso. A evolução exige essa questão da afetividade, da empatia, da assistência, do tratar bem as pessoas, de ter a consideração com relação aos outros, e isso começa pela gente. Então, qual é o percentual que eu tenho de autoassistência? Qual é o percentual que eu tenho de autoafeto? Porque tudo parte de mim para o outro. O que parte de mim para o outro, a responsabilidade é minha. Não é? Sim, sim. Eu estava me lembrando de um caso, um amigo meu, ele percebia essas interações, ele enveredou pelo caminho da religião. Mas quando uma pessoa não se dava bem com ele, mesmo que a pessoa passasse em qualquer local, na rua, em qualquer circunstância, ele fazia questão de falar com a pessoa. É como se ele quisesse ficar imune àquela interação difícil e procurar compreender o que de fato estava ocorrendo. Porque essa interação difícil reflete um traço da nossa personalidade, né? Que é uma faceta, por isso que eu estou chamando tanta atenção nisso. Porque a faceta é aquilo que a gente tem dificuldade ou facilidade nas interações com as pessoas, ou com as consciências, ou com os ambientes, ou com as energias. Então, quanto mais facilidade, mais resolvido está aquilo na sua vida. Quanto mais dificuldade, mais a gente tem que colocar atenção, colocar prioridade, colocar o foco para a gente mudar esse traço, qualificar esse traço, né? E eu, por exemplo, fui ensinado a observar sempre, a ter uma preocupação com o que os outros pensam, né? E com isso você às vezes tem um referencial incorreto, porque os outros pensam assim, então você acaba não considerando algo que você sabe muito bem e que é um valor importante seu. Tudo bem, vamos para o conscienciograma? Então, gente, olha só, o conscienciograma, todos vocês que estão aí conhecem, né? Olha só, não é moleza não, né? O Valdo dizia assim, ó, que é um livro pequenininho, com 100 folhas de avaliação, mas que a pessoa que conseguir responder esse conscienciograma, levar a sério, ela vai tirar muito partido. Por quê? Porque é uma maneira de a gente ver o que a gente sozinho não consegue ver. Vocês que já têm experiência nisso aqui, tudo que a gente... Tem hora que a gente está lendo a pergunta e a gente não entende aquela pergunta, né? E não tem palavra difícil. Não tem, interessante isso. Não tem palavra difícil. Mas o contexto que ele foi escrito, sem ambiguidade,
e a clareza pensênica e a retilinearidade que tem dentro desse livro exige que a gente pense também de maneira retilínea. E nós não pensamos de maneira retilínea. Essa é a dificuldade. Algumas questões te mostram diferentes linhas de análise, né? Então, a tua interação dentro do ambiente intrafísico, dentro de vários aspectos. E alguns é um aspecto específico. O problema é que a gente tem o costume de pensar intrafisicamente, então não consegue ver essas linhas de opções que exigem. Vê uma só uma linha, que às vezes é o dia a dia, o trabalho que a pessoa tem. Então ela prioriza só o intrafísico. E vocês já procuraram entender por que o professor Valdo primeiro fez as questões relacionadas ao soma, à bioenergética, ao mental soma? Por quê? Tem uma lógica, né? Atrás disso tudo tem uma lógica, né? Porque ele falou o seguinte, quando eu perguntei para ele falou assim: Zira, o que a pessoa aqui no intrafísico ela tem que cuidar? O que ela tem que levar mais em consideração aqui? Questão do soma, porque sem soma a gente não tem como se manifestar aqui, né? Sim, é a ligação, né, com a dimensão. A ligação com o extrafísico, né? O que nos possibilita nos manifestarmos aqui é o soma. Então, o que dentro das 10 folhas de avaliação, olha só o encadeamento lógico dele. Ele põe a intrassomaticidade com sim e soma, a hereditariedade, olha só, nossos pais e genética, a menoridade, como é que eu fui na condição de criança, eu tive bons aportes, não tive, como é que foi? Foi muito repressor, não foi? Já começa a fechar a personalidade da pessoa, né? Aí ele ainda coloca sexualidade, por causa do gênero, a psicomotricidade, se a pessoa consegue se locomover com flexibilidade, ela é boa nisso. A escolaridade, se a pessoa tem cognição para aprender. A compaternidade com sim e família, como é que ela vai interagir, como é que ela vai formar uma nova família, não vai, como é que ela é. A conviabilidade, ligações conscienciais e longevidade. Olha só a coerência das 10 folhas de avaliação do soma. E só no soma você ganha já um novo nível de lucidez, né? Você entende o porquê da tua manifestação, considerando família, considerando o momento e o que você faz com esse soma, né? Aí ele colocou isso do soma. Depois tem a bioenergética, depois tem a antiemocionalidade e tem a racionalidade. E depois ele vai para as qualificações da consciência. Então eu perguntei para ele por que ele tinha colocado liderança. Aí ele falou assim: Zira, por onde que a gente percebe a manifestação da pessoa? É em alguma situação que ela está na liderança. Não tem como. Ou você tem a autoliderança evolutiva, que é você com você primeiro, no primeiro momento. A partir da autoliderança evolutiva, que tem até uma folha de avaliação, se eu não me engano, parte para as demais, porque não tem como, gente. Em qualquer lugar que a gente se manifesta, você vai apresentar um nível de liderança ou não. Agora, você querer ter uma liderança sadia, compete a você desenvolver isso. Porque muitos de nós, aqui pelo menos o professor Valdo sempre falava, que todos da Conscienciologia são cacique. Todos foram líderes. Somos líderes. Então, quando a gente não assume a liderança, significa que alguma coisa está solapando a nossa liderança. O que é que está fazendo com que a liderança não apareça? Por que a pessoa não quer mostrar liderança? Então, aí começa os questionamentos do conscienciograma, né? E aí vem a seção comunicabilidade. Aí a outra pergunta, ela é assim: como é que as pessoas fazem para interagir? Conversando, se comunicando, ou através da energia, ou através da fala, ou do consciência, de algum jeito. Não tem como. Olha aqui, nós aqui, vocês aí, nós estamos interagindo, nós estamos fazendo uma comunicação diferente, mas estamos nos comunicando, certo? O que você acha, professor? Não, é interessante, sim, porque eu observei que às vezes a gente quer resolver uma questão através do e-mail e não coloca a palavra certa. Daí a outra pessoa
toma aquela palavra como uma ofensa, Uhum. quando ela tem vários sinônimos, e daí começa um conflito. Eu vi muitas vezes desses conflitos só por causa do e-mail. E é claro, ao vivo, né, cara a cara, a pessoa consegue passar uma boa energia, sorrir, etc. Isso ameniza qualquer mal-entendido. Mas a mensagem, que é aparentemente fria do e-mail, ela às vezes traz consequências. Mas o e-mail é um dos viés, né, professor? Sim. Porque assim, no nosso dia a dia, o que provoca reações, afastamentos, intrigas e brigas e competições é a comunicabilidade truncada, deficitária. Porque muitas vezes a gente fala alguma coisa para a pessoa, dependendo do estado emocional da pessoa, ela vai interpretar outra coisa. É o filtro, né? O filtro. Ela interpreta outra coisa. E essa outra coisa, a interpretação que ela faz não é aquilo que eu queria dizer. Mas por quê? Porque nem sempre a comunicação está clara, está transparente. Eu não consigo me comunicar de maneira clara. E isso dificulta as relações. Porque quando tem uma interpretação inadequada, significa que a pessoa mudou um contexto. E aí vem as distorções cognitivas. Tendo distorções cognitivas, ocorre falha de comunicação. Ou a comunicação fica deficitária, aquele negócio é difícil de andar para frente, aquilo que podia ser mais tranquilo, mais leve, pode virar um conflito, não é? Sim, interessante. E às vezes acaba-se não chegando a uma conclusão, né? Por isso que a conscienciometria, ela é especialista nisso. Qual é o papel da conscienciometria? O papel da conscienciometria é aumentar a cognição pessoal para que a gente, com o tempo, vá diminuindo esses gaps, estas distorções, essas dissonâncias cognitivas e esses processos emocionais que deturbam ou que deixam uma comunicação truncada. Eu vejo que a coisa é muito interna, né? Na medida que você se entende e consegue perceber o nível da sua comunicação, você se adapta ao nível educacional da outra pessoa e segue então naquele nível e a comunicação fica, digamos assim, otimizada, né? E quando você não entende isso, você coloca num nível mais alto ou num nível mais baixo e aí a outra pessoa não entende o processo todo. A pessoa não entende, mas porque a gente também não conseguiu ser claro. Não conseguiu ser claro. Então a gente não pode só dizer o outro não entende. A gente também não conseguiu ser claro. Por isso que olha só, a hora que o Valdo coloca realidade com simbolismo, sintaxicidade, exposição da ideia, a responsabilidade é de cada um. Não tem esse negócio de a gente dizer o outro não entende. É complexo. É complexo, eu concordo. É complexo, não é? Você tem que, né, nivelar. Porque eu já observei em algumas situações que, por exemplo, na hora que, por exemplo, nós dois estamos aqui conversando, você tem a interpretação de alguma situação aqui dentro daquilo que você tem de cognição. Só que essa cognição pode estar distorcida. E se ocorrer, e se tiver de fato uma distorção, significa que aquele filtro, aquela informação, ela não vai coerente para frente. Ela vai distorcida. Teve uma outra interpretação. Teve outra interpretação. Olha só, por que ele coloca tudo isso em comunicabilidade? Porque é um dos viés que mais cria um conflito nas relações interconscienciais. E eu observei, às vezes, dando aula, você olha para o aluno e vê os olhos. Aí vê, olha, não entendeu nada, deixa eu abordar de uma outra forma. Isso, perfeito. E daí você consegue chegar ao ponto que a pessoa entende. Porque muitas vezes, se a gente não falar, né, pela linguagem, mas você for pelas energias, faz o approach energético, faz o acolhimento, vê o que está pegando, qual é o antagonismo que está aí, o que está por trás. Então fazer também, aí já entrou a questão da energética, do parapsiquismo. Como que você faz essa avaliação? Como que você percebe isso? E o conscienciograma faz tudo isso, gente. Olha só. Não é moleza. E aí vem a próxima sessão aqui, que é priorização. Outra coisa que eu perguntei para o professor Valdo, assim, a questão da priorização. Ele falou assim, que toda consciência que se considera intermissivista,
ela tem na sua base a priorização. Porque o intermissivista, se não tiver a priorização, ele perde o bonde. Por isso que tem tantos intermissivistas perdidos por aí. E olha só como é importante a questão da priorização evolutiva. O que é que eu estou priorizando nesse meu momento? Ele está evolutivo? Ele vai fazer com que eu chegue a um complexo de alto nível? Ou está mais ou menos? Interessante, você está falando, eu estou chegando à conclusão aqui que o conscienciograma, na verdade, é um manual. Mas é um manual. É um manual evolutivo. Eu ponho no artigo que ele é um manual. Ele vai te direcionando para as coisas que são prioritárias, para a tua ProEx, para aqueles pontos que você quer ir além do que você programou como programação de existência. E dentro da seção priorização, olha só como ele é, a inteligência desse livro. A 61, com sim e livre-arbítrio, ou seja, qual é o percentual de livre-arbítrio que você já tem? Você já conseguiu sair do determinismo? Ou seja, você já está atuando pela sua conta? Pelo seu nível de discernimento e de lucidez? E às vezes a pessoa já chegou, ela não percebe, né? Não. E ela mantém-se, digamos assim, robotizada, né? Seguindo os mesmos processos anteriores. E aí a última ele termina lá, olha lá, cosmoeticidade. O que é que faz a gente ir para frente? É o percentual de vivência da cosmoeticidade, gente. Não tem outra forma. Se não tiver cosmoética nas nossas manifestações, a gente fica patinando. Difícil de reciclar um traço. Por quê? Por causa da cosmoética. E acaba perdendo o livre-arbítrio, né? Perde. Que é uma interprisão. Sim. E aí a próxima vida a pessoa perdeu, né? Perdeu aquele espaço que ela possuía. A próxima sessão é coerência. Outra pergunta que eu fiz para o professor Valdo numa mini tertúlia, eu perguntei para ele qual seria um dos últimos trafores que a pessoa adquire aqui no intrafísico. Ele falou que é a coerência. Últimos trafores. Por causa da autocoerência intrafísica e extrafísica. É o quanto que você vai conseguir, de fato, trazer a sua conscienciabilidade e se manifestar aqui no intrafísico e ter lucidez disso. E quanto você saber que você está no intrafísico, você se projeta, você atua como teleguiado autocrítico no extrafísico, mas sabe que você está de corpo, você tem um corpo humano. Então, essa coerência intraconsciencial é um dos últimos atributos que a pessoa adquire. Pelo menos foi o que ele falou naquele dia. Quer dizer, ser consciência independente da dimensão. Temos uma pergunta aqui da Helena. Ela pergunta assim: a aproximação maior da coesão interna acontece quanto mais lucidez recuperar e vivenciar? Sim, a lucidez é o principal ponto, né? Por exemplo, a coesão interna é o quanto que você conhece de você e você vivencia isso que você conhece de você. Porque a coesão interna ela é muito parecida com a coerência, né? Elas são meio que sinônimo. Você é coerente na sua manifestação porque você tem uma coesão interna. Se não tiver essa coesão interna, dificulta a sua manifestação coerente. E ela coloca assim: ajustar e viver os valores, traços intraconscienciais, fazendo-os predominar nas automanifestações. Uma outra pergunta. Ô Helena, olha só. Aí nós temos que analisar mais profundamente. É engraçado porque eu tive uma casuística disso ontem. Ontem eu estava almoçando lá no CAEC com várias pessoas. E essas pessoas não eram daqui, mas eu já tinha viajado e dado consim-cobaia para essas pessoas e elas falaram: Zira, está na hora de dar esse curso de novo lá para gente. Eu assim, vamos em frente, tá tudo certo. E elas falaram o seguinte, que era o curso que mais mudou a vida delas. E de fato gente, não adianta, o conscienciograma é que faz a pessoa mudar, não é? Sim. Faz você mudar. E aí ela falou assim, Zira, eu tenho por um princípio, quer dizer, ela falou assim, eu tinha como um princípio, que se eu consigo fazer, todo mundo consegue. Sim, entendo. Mas aí eu falei assim, mas esse princípio está coerente? Eu disse, não está, tem que falar essa lógica junto. Por quê? Dependendo da escala evolutiva, dependendo onde você está, a outra pessoa não consegue fazer o que você consegue. Por exemplo, eu não consigo fazer o que o Serena não consegue.
Então, olha só, os nossos princípios podem estar deturpados. Podem não estar coerente com uma lógica da evoluciologia. Isso é duro, né? Não é? Bem duro. Dependendo do grupo, inclusive, com quem você interage, às vezes você está bem à frente, né, do grupo. Mas a pessoa não tinha parado para pensar que o princípio dela não podia não estar coerente. Sim. Então, muitas vezes, Helena, quando a gente coloca nossos valores e os nossos princípios, tem de observar e fazer uma pesquisa se eles estão coerentes com a evolutividade. E não adianta tudo, a gente tem que colocar níveis evolutivos, escalas evolutivas. Porque cada um tem um nível de evolução. Porque senão a gente acaba fazendo estrupo evolutivo com o outro. Sim, você vê que às vezes a pessoa é excelente em uma determinada área de manifestação, trabalho, mas quando ela está fora daquele contexto, ela se diminui, ela não consegue fazer qualquer outra coisa que fazemos muito bem, porque ela não desenvolveu ainda. Uhum. Mas dentro de um contexto ali específico, ela está bem. E aí, continuando a casuística, olha só como é interessante. Essa mesma pessoa, ela falou assim, que o problema que ela tinha é que ela não conseguia assumir liderança. Mas ela, o jeito dela é uma líder nata. Olha só. Então, olha a frase dela. Mas se eu consigo fazer, o outro também consegue. Mas o que o outro consegue, ela não conseguia, que era assumir a liderança. Sim, entendo. Olha o paradoxo. Então, essas análises, olha só, gente, tudo isso é propiciado pelo conscienciograma. Porque aumenta o nível de cognição sobre a gente mesmo. A nossa intraconsciencialidade, a nossa intraconscienciologia vai cada vez aumentando. A gente vai criando bagagem evolutiva, know-how evolutivo, background evolutivo, né? Aproveitando a sua abordagem com relação à evolutividade, o Carlos Ronaldo pergunta: a realização dos testes do conscienciograma indica o grau de autorresponsabilidade proexológica? Com certeza, Carlos. Se a sua notinha já estiver maior, significa que a sua responsabilidade é bem maior. Se a sua nota está mais baixa, aí você tem que observar se ela está mais baixa por autocorrupção sua, por preguiça sua, por assédio, ou ela está de fato na nota que está correta. Aí está tudo certo. Mas a gente tem uma tendência, aí vem de novo o temperamento e a personalidade, o Carlos. A pessoa que tem tendência mais personalista, ela tem a tendência de botar uma nota, aferir uma nota mais alta. A pessoa que tem uma personalidade mais depreciativa tem a tendência de aferir uma nota mais baixa para si. Olha só, já houve um descompasso. Então, por que a gente tem uma dificuldade, de fato, de analisar quem a gente é? Essa é a nossa maior dificuldade. Se a gente consegue fazer uma análise de quem nós somos de fato, sem essas distorções, apareceria o que a gente precisaria fazer com maior tranquilidade. Mas se a gente se põe para cima, significa que a gente não tem aquele cabedal todo, aquele potencial todo. E se põe para baixo, você pode ter mais, mas não assume. Então, essa incoerência é que muitas vezes prejudica a gente na questão da autorresponsabilidade. Eu estou me lembrando de um caso que era um aluno em Londres. Ele era excelente, digamos assim, comparado aos demais, na projeção, na saída do corpo. Então ele saía do corpo com tanta facilidade, ele acompanhava também as aulas. E chegou a um nível que nós passamos então para o chamado SCP-2, passamos por SCP-1, e ele aí dizia assim, mas não tem mais nada a acrescentar. Quer dizer, para ele o conhecimento era uma forma de provar o quanto ele era bom, mas ele não fazia nada com isso. Ele voltava para o cotidiano dele, trabalhava, ganhava dinheiro e vinha para os cursos para ver o que ele podia aprender, mas sem colocar na prática. Só como teórico, ele ficava teórico, tendo a manifestação prática. Gente, que coisa mais absurda. E ele aferiu o quanto ele sabia. Então ele sabia, ele reclamava assim para mim, mas isso aí eu já sei, isso está ultrapassado isso. Como que ele só tivesse que assimilar conhecimento e
como é um processo assim de ir para a escola, aprende, mas você não aplica muita coisa que aprendeu, né? Carlos, você, por exemplo, você é professor de universidade, certo? Você, como professor de universidade, a gente tem uma responsabilidade maior, sim. Por quê? Porque você já está dando aula para professores e não para outros alunos. Então, numa das tertúlias, o Valdo fala o seguinte: a pessoa, o sério é ela dar aula para professores, porque ela vai estar qualificando pessoa de alto nível, com uma cognição maior, que vai repassar o conteúdo, ou vai, isso que o Humberto acabou de falar. Na hora que você dá aula para professores, você está qualificando outra pessoa para ajudar as outras pessoas. Isso é um movimento muito sério e positivo, Carlos. Sim. Então, essa sua tarefa, ela é muito importante, ela é sine qua non. Agora, o quanto você está lúcido que você não é só um professor lá. Você é um agente de retrocognição desse povo todo que está lá. Vai que muitas dessas pessoas que estão lá fizeram o curso intermissivo e não identificam. Você estava falando, estava pensando, ele dá aula para, digamos, 10 professores. 10 professores dão aula para 50 alunos cada um. Olha quantas pessoas ao longo do ano, né? Dos anos, que ele consegue atingir indiretamente. Porque, por exemplo, Carlos, eu fui professora durante 30 anos, professora de educação física. Eu te garanto que todos os lugares por onde eu passei, eu deixei a minha forma holopensênica positiva, porque eu sempre cuidei disso. Eu era lúcida desse processo. Então eu entrava e eu sempre dizia assim, ó, eu tenho que fazer e fazer bem feito. Porque eu não quero voltar na próxima vida fazer o que eu estou fazendo nessa. Eu quero ir para frente. Olha o nível de lucidez que eu tinha, gente. Hoje em dia que eu estou chegando a essa conclusão. Porque antes eu não tinha, mas eu sabia que eu tinha que fazer bem feito. Então eu sempre cuidei, em todos os lugares, nos 3 colégios que eu passei, essa questão de fazer e fazer bem feito, tratar bem os alunos. Tanto que até hoje os alunos me mandam convite para participar dos anos de conformatura, ano não sei do que. E eu chego lá, eles têm o maior carinho. Por quê? Porque essa situação de inter-relação, de afetividade, mas principalmente de comprometimento evolutivo, faz a diferença você como professor. Sim. E indiretamente o quanto você conquistou no processo de disseminar a informação. Pois é. É a responsabilidade proexológica. Isso é um bom exemplo. É a responsabilidade proexológica. Tanto que na hora que eu, por exemplo, terminei o meu período na SOCIM de dar aula, Carlos, eu consegui vir para o CAEC. Eu já vim antes, não cheguei a terminar lá, não, eu vim antes. Mas hoje eu estou tranquila aqui, estou full time, estou bem, mas o meu papel na SOCIM eu fiz. Eu dei 30 anos aula e ainda trabalhei numa clínica, ajudei minha família, ajudei outro grupo. Então, esse movimento proexológico de lidar com o povo que a gente precisa assistir, na hora que a gente tem lucidez, tudo muda. Porque a gente sabe que a gente está lá porque é uma amortização evolutiva, é um processo que você precisa fazer, é desfazer os erros do passado, é você fazer a coisa certa agora, né? Essa lucidez é que é importante, é ver o seu papel naquele momento. E o valor que a sociedade passa é o dinheiro que você obtém, os imóveis que você possui e a sua atividade ali, né? Do dia a dia de trabalho, sem ver o quanto você está, né, amortizando no seu processo evolutivo e quantas pessoas você está de fato ajudando, melhorando aqui no planeta. Quer dizer, é a priorização da consciência em detrimento aí de dinheiro e outras coisas. Né? É o quanto você consegue enxergar os seus alunos como uma consciência. Qual é a consciência que está naquele corpo? Quem que é aquela consciência? Eu olhava para as minhas crianças e eu dizia assim, gente, quem é que está por trás desse corpito?
E eu ficava olhando como é que a pessoa agia, como ela reagia, como é que ela era com as outras pessoas, por que daquela conduta, por que daquele comportamento. Gente, eu tenho umas experiências muito interessantes. Tem uma no colégio em que eu dei aula que tinha um rapaz, que ele é bem fortinho assim, mas ele era tão introspectivo que ele não falava com ninguém. Até com os professores ele não respondia. Por exemplo, fazer educação física ele não queria fazer, mas ele ficava quietinho, amuado no cantinho dele. Ele estava na 7ª série do ensino fundamental. Aí eu olhando para ele, mas ele não tinha energia ruim, mas ele não interagia, gente. Ele ficava quietinho no canto dele. E eu olhava para ele, eu falei assim, gente, mas quem que é essa pessoazinha? Quem é essa consciência que está aí por trás? E aí eu perguntei para o professor de educação física, meu amigo Paulo, eu falei assim, Paulo, vamos fazer alguma coisa por esse rapaz? Ele assim, o que, Zira? O que nós podemos fazer? Eu assim, vamos pensar. Ele, você sabe jogar xadrez, não sabe? Eu assim, sei. Eu assim, então eu fico com a turma aqui, você ensina ele a jogar xadrez? Ele assim, por que, Zira? Porque ele é uma pessoa que tem um temperamento assim, quieto, ele é introspectivo, quieto, mas ele pensa. E o xadrez faz a pessoa pensar. Ué, aí o Paulo falou assim, tá bom, Zira, vamos lá. E o Paulo começou a dar aula para ele de xadrez. Ele aprendeu a jogar xadrez. Ele ensinou mais um povo todo da escola a jogar xadrez. E depois ele nos ajudava ensinando o povo a jogar xadrez. Você está entendendo? Quando a gente investe numa pessoa, que você vê o potencial, qual é o trafor que está por trás daquela consciência, a gente consegue mudar muito. E ele ficou muito grato por isso, porque foi uma forma que a gente interagiu ele no grupo. Porque depois, na hora que ele estava ensinando os outros, queira ou não queira, mesmo falando um pouquinho, mas ele falava, ele interagia. Ele saiu do mundinho dele. Saiu do mundinho. Fazendo uma coisa que ele gosta. É por aí, né? É o processo do trafor, né? É o processo de você ver que toda pessoa tem alguma coisa boa. Não é? Gente, senão a gente não estaria aqui. Qual é o princípio consciencial nosso? O nosso princípio consciencial é a interassistência. Você vê qual a importância do papel do professor. Né? A importância do papel do professor. Muito bom? Então vamos lá. E olha só, o próximo ali, o serenão. É aquela consciência mais evoluída de alto nível de anticonflitividade, vivendo de modo natural e integral, sem dificuldade, a condição de plenitude do serenismo lúcido. Gente, eu vou dizer para vocês, a minha mega meta é ser serenona, tá? Lógico que provavelmente não vai ser nessa vida, mas que é minha mega meta é. Que eu quero ser serenona? Quero. Por isso que a questão da priorização é séria para mim. O meu mega trafor é a priorização. O professor Moacir, ele coloca durante os cursos, ele diz assim, você quer ser serenão? Viva como serenão. Então, nessa tentativa de viver como serenão, é que você percebe o que é que está faltando para você alcançar esse nível. Por exemplo, uma atitude que eu estou colocando em prática, por exemplo, a gente fala ali, ó, de alto nível de anticonflitividade. Eu já tenho vivências de anticonflitividade, então eu sei o padrão, eu reconheço o padrão. Mas também tenho momentos de conflitividade. Então, eu estou começando a fazer os paralelos. Quanto tempo eu consigo ficar de anticonflitividade e quando é que eu entro num processo de conflitividade? Qual é o gatilho? O que faz eu entrar no conflito? E também o que faz eu sair do conflito? Ó, de novo, conscienciograma, tá, gente? E a minha mega meta nesta vida é a questão da autopacificação. Ó, o meu amigo aqui, o temperamento pacífico dele é a autopacificação. Por que a gente tem que estar com um conflito? É uma questão de pensar, de refletir, de decidir. De escolha, né? É de escolha, de opção. Opção lúcida pelo autodesassédio. E continuar, né, refletindo o porquê de certos detalhes, que às vezes são detalhes pequenos, né, dentro desse processo evolutivo, que a gente se vê num caso de conflito interno. Passamos para outra. Muito bem, gente.
Então, olha lá, ó, a problematicologia. Valdo queria entender como a consciência, a consciex, manifesta-se aqui no intrafísico e por que cada consim apresenta determinado traço de temperamento e de personalidade e por que o temperamento é tão difícil de mudar. Olha só, tudo que nós falamos hoje tem a ver com isso, não tem? Tem. Tá aí, não é? E é aquela tendência que sempre te leva a fazer mais ou menos a mesma coisa. E aí, vidas após vidas, né? Fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, olha só o questionamento do professor Valdo. Como ele era lúcido do processo intrafísico e extrafísico, qual foi o questionamento dele? Por que no extrafísico a pessoa manifesta determinado nível de cons, ou seja, 100% de cons? Por que quando vem para o intrafísico ela não tem 100% de cons? Por que a lucidez, a consciencialidade dela fica restringida? Aí tem todas as explicações, mas hoje ele já tem as explicações, mas quando ele começou a pesquisar ele não tinha, provavelmente, né? Por isso que ele foi pesquisar isso, né? Então, o conscienciograma foi aonde ele foi pesquisar isso aqui. Ele levou 22 anos pesquisando, pesquisou 167 biografias de personalidades históricas do planeta Terra, passou o conscienciograma em 7 dessas personalidades para identificar por que umas eram mais lúcidas, por que umas não lúcidas, por que do restringimento, por que cada um apresenta esse restringimento quando ressoma aqui no intrafísico. Então, como ele queria, depois, já falando, depois das pesquisas, depois do conscienciograma expresso, 700 experimentos, né, publicado e tudo, a resposta que ele obteve é que, se nós viemos para o intrafísico para fazer o processo de reconciliação, de amortização com os nossos desafetos do passado, se a gente tivesse lucidez, como é que a gente ia enfrentar isso? Opa, repete isso aí. Você está vendo que é complexo? Eu fiquei pensando na condição do professor Valdo antes de todos nós nascermos, né? Então ele fez um acompanhamento de cada caso, ajudou possivelmente lá na configuração da ProEx. Por isso que os 211 anos no extrafísico como Zéfiro. Né? E depois, chegando aqui no intrafísico, ele observa as mesmas pessoas que ele encontrou antes. Que resgatou lá na baratrosfera. E aí começa a comparar. Como é que essa pessoa que era, assim, digamos assim, tão expansiva e comunicativa e apta para os trabalhos no extrafísico não conseguia essa mesma performance aqui no intrafísico? Eu acho que aí ele montou essa é a paradidática do livro Conscienciograma. Nossa. Então ele observava a manifestação no extrafísico, como que a pessoa era no extrafísico, ele enquanto Zéfiro e o transmentor que ajudou muito ele e a monja, os dois amparadores que mais ajudaram ele, foi o transmentor e a monja. E aí na hora que ele tinha esse arcabouço de conhecimento e que ele ressomou aqui, ele vivendo num corpo de bicho, que ele chamava corpo de bicho, né, corpo animal. Aqui ele não podia fazer o que ele fazia lá enquanto Zéfiro. Tem alguma coisa errada. Ele teve que correr atrás para buscar esse nível de lucidez que ele... E outra, ele diz que conseguiu recuperar 80% da lucidez dele. Não conseguiu 100% não. Mas esse trabalho ele conseguiu fazer. E aí o que deu um nó na sua cabeça, professor Humberto? Ele assim, vamos supor que eu matei você na vida passada. Como é que nós dois vamos estar aqui do ladinho agora, aqui, se a gente lembrar disso tudo? Sim. Um pouquinho difícil, né? Um pouquinho difícil, né? Então, as nossas relações sempre têm a ver com o nosso passado. A gente vem em cada vida tentando melhorar, qualificar, amortizar, ou seja... Quer dizer, isso me leva a pensar que se a pessoa consegue alcançar um nível de maturidade nesse relacionamento, ela poderá lembrar e ter mais cons no intrafísico, ela consegue lidar com esse envolvimento de conflitos, de brigas e mortes do passado e questões ainda pendentes, né? Sim, por isso que o professor Valdo fala que a pessoa que responder e levar a sério o conscienciograma pode ter muitas retrocognições.
Por quê? Por causa do nível de maturidade emocional, porque a gente só consegue isso a partir do momento que você tem um temperamento pacífico, você já tem uma autopacificação, que a situação que vem toda descompensada não vai descompensar você também, né? Sim. Porque senão a pessoa não tem estrutura emocional para aguentar. Entende? E daí, gente, tá certo isso aí? Ficou entendido aí? Ó, para a história, ó, o que eu já antecipei, ó, Vieira na condição extrafísica de Zéfiro, como era conhecido extrafisicamente, deveria trazer à dimensão intrafísica mais ou menos um arremedo, uma cópia, um plágio ou uma caricatura que parecesse ou se entrosasse o máximo possível com o holopensene dos cursos intermissivos, no que dizia respeito à reurbanização extrafísica, Reubex, e que a partir disso, então, introduziria o processo da evoluciologia. O que é isso aqui? Isso aqui é o que o professor Valdo fez aqui, né? Essa foi a ProEx dele. Olha só, toda essa ciência, projeciologia, conscienciologia, divulgada pelo planeta Terra, veio por causa dele. Ou seja, ele conseguiu materializar o que eles já vivenciam no extrafísico, que nós, por exemplo, fizemos o nosso primeiro curso intermissivo, né? Nós tivemos as nossas primeiras aulas de curso intermissivo e a dificuldade que a gente tem aqui de recuperar esses contos. É duro, né? Eu fico pensando se não haveria uma outra forma de evoluir sem nível intrafísico. Olha só, já está querendo fazer um negocinho. Eu estou querendo achar um outro mecanismo em que a gente possa mudar as emoções, possa adquirir conhecimento, pensar melhor e não ficar nesses loops emocionais que a gente aprendeu no passado, né? Fazer essa atualização sem tantos processos. É como meu pai dizia quando ele estava vivo. Ele falou assim, olha, o problema não é morrer, o problema é começar de novo e ter que estudar, trabalhar para conseguir a aposentadoria. Então ele pensava assim, mas olha, agora eu estou bem, estou aposentado, como é que eu vou ter que começar de novo, né? E na aposentadoria que ele conseguiu de fato fazer as coisas dele, porque até então ele estava responsável pela educação minha, do meu irmão, etc, né? Então foi uma fase em que ele teve que se dedicar à família, né? Então, uma outra forma de evoluir seria bem agradável. Eu não sei, não consegui pensar ainda, professor Humberto. Mas pelo que o professor Valdo falava, não tem outro jeito. E outra, a gente só consegue fazer reciclagem no intrafísico, porque no extrafísico, sem o soma, é muito difícil de fazer reciclagem. Então, por isso que a ressoma. A gente ressoma, fica restringida para poder compartilhar, interagir com ambientes ou consciências mais patológicas ou mais sadias. E é esse atrito com consciências mais sadias, mais patológicas, que a gente consegue fazer esse movimento que você estava querendo, professor. Eu fiquei pensando também um tempo sobre o cérebro, porque o cérebro, ele, conforme as conexões sinápticas, ele é um gerador de pensene, né? O tempo todo. Devidamente configurado, ele pode gerar um pensene que seja favorável à nossa mudança. Sim. No sentido de evitar que certos comportamentos continuem. É como fosse um autotreinamento no automático. Uma das coisas que ele falava é o seguinte: a gente pensa muito, mas a gente não pensa linear. O pensene é linear, mas o nosso pensamento não é linear, porque a gente pensa, mas não para pensar. Aquilo está no piloto automático. Sim. Está no automatismo. Está nos vícios retrocognitivos de outras vidas, entendeu? O que o conscienciograma faz? Ele dá um stop nisso. Ele faz a gente parar para a gente pensar a respeito da gente. E isso é uma das técnicas que faz a gente mudar esse modus operandi. Porque senão qual é a tendência? A tendência é a gente ir repetindo o que a gente viveu no passado. Ou na religião, na monarquia, ou no belicismo, ou nesses contextos em que existe o planeta Terra. Então, qual é a primeira mudança para nós? É o curso intermissivo. Fez o curso intermissivo, nós ressomamos. Ressomamos, nós estamos na conscienciologia, e isso é o nosso esbregue. O esbregue no sentido positivo, de a gente mudar a forma de pensar patológica.
Eu penso então que durante o intermissivo, possivelmente, eu não tenho muita recordação, a gente possa ter tido cursos mais práticos. Então você vai participar de um teatro no qual você se manifesta de uma forma específica. E essa é a forma que você tem que se manifestar quando estiver no intrafísico, de tal forma a fazer mudanças mais efetivas, sem a necessidade de gastar ou de despender muito tempo num processo de mudança lenta, gradual. E o intermissivo te daria esse boost, né? essa otimização. Mas infelizmente acho que não é assim, professor, porque no artigo que eu coloquei lá, que eu perguntei para o professor Valdo, que agora eu já não lembro onde está. Eu não consigo achar um jeitinho. Porque ele fala o seguinte: no curso intermissivo são aulas teóricas. É que nem a gente vai para a aula e assiste a aula teórica. A teoria está lá, tudo lá. O curso intermissivo, ele é teórico. A hora que a gente vai botar na prática é quando vem para o intrafísico. Aí você vai concretizar as ideias que você teve lá. Por exemplo, ele disse que a gente fez muitas excursões de volitação para outros planetas. Na hora que a gente vai para outro planeta, ver como as pessoas, as consciências mais evoluídas se manifestam, o só ver não é prático. Ele é teórico. A gente precisa colocar na prática aquilo que a gente vivenciou, que viu. Por exemplo, hoje aqui, nós não temos a teoria do serenão, a vivência da anticonflitividade, a gente tem, mas a gente consegue fazer isso? Bem difícil. Você está entendendo? Então é isso que faz com que a gente vai para frente. Tem a teoria, o quanto eu consigo colocar isso na prática. O quanto que eu vou colocando. Se eu colocar cada dia uma dessas coisas, a gente vai chegar no final da nossa vida, para quem tem uma longevidade, com muito aprendizado. Eu estava me baseando em alguns cursos que têm que ser eminentemente teóricos e práticos, como atividades, treinamento para a projeção consciente. Sim. Então você faz um curso e isso você faz no extrafísico. E aí facilita quando está aqui no intrafísico. Eu pensei nesse sentido. Mas não é muito bem assim que ele fala, não. Que ele fala que lá a gente vem para o intrafísico. Olha só, ele põe assim, na dimensão, o professor Valdo coloca assim, na dimensão respiratória, que é essa aqui, vivemos a prática de campo e não a teoria de gabinete. No extrafísico tivemos o deslanche para melhorarmos. Agora estamos checando as autopotencialidades. Nesta condição atualmente é a melhor, a de mais responsabilidade, maior maturidade, implica maior responsabilidade, que para alguns isso é uma possibilidade assustadora. E ele deixa bem claro que é aqui no intrafísico que a gente faz essa mudança. Que não tem outro jeito, que nós temos que estar no intrafísico, num corpo de bicho, mas nos manifestando como consciência. Bom. Tá vendo, prof? Vou ter que esperar então. Não, a gente tá indo, vamos lá, né? Vamos em frente. Vamos em frente. E o pessoal lá não tem mais nenhuma... Não, tá todo mundo tranquilo aqui, eu acho que estão todos acompanhando bem aqui a sua dissertação. Então, gente, a para-história já foi, né? A biografologia aí, ó. São os 22 anos que o professor Valdo, né, levou para fazer o livro. 167 biografias, que eu já falei. E no item de baixo ele fala assim, ó, relata que dentro das averiguações ele estudou amplamente as profissões. Olha só como ele fez o conscienciograma. Ele estudou todo mundo as profissões, porque ele diz que a profissão define a pessoa, mostra as facetas, tendência, o temperamento, a personalidade, a singularidade, a versalidade e a polivalência de cada um. Então, olha só, cada um analisando a sua profissão. O que é que tem? Quais são os elementos positivos, assistenciais, favoráveis à autoevolução? E na sua profissão, o que desqualifica isso? Isso é muito interessante. Porque você escolhe uma profissão, por exemplo, um médico, cirurgião. Então, quantas pessoas ele consegue alcançar e resolver problemas passados?
porque ele é mais aceito pela profissão dele. Sim. Enquanto determinadas profissões simplesmente são repressoras, e a pessoa às vezes escolhe aquela profissão repressora e só confirma o passado. Ela não fez uma mudança, ela não consegue chegar às pessoas às quais ela deve alguma coisa, porque a profissão dela não ajuda. Então, mas aí você acha, por que a pessoa já escolheu essa profissão? Isso é o X da questão, né? O Valdo falava muito sobre como a gente estudar a nossa profissão. Então, olha só, cada um de vocês que está aí, a profissão de vocês, no que ela te ajuda? No que ela pode ser um impeditivo de alguma coisa, entendeu? Ou por que você está nessa profissão? O que é que você vem resgatar? O que é que você vem ajudar? O que está envolvido nisso? Por exemplo, eu dando aula, eu sempre me questionei, né? Quando eu falei que eu tenho que fazer e fazer bem feito, porque eu sabia que provavelmente em vidas passadas eu pisei na bola. Então eu tinha que ensinar o povo a pensar direito. Sim. Tá? Olha só como isso é sério. Aí, quando eu já tinha mais ou menos resolvido isso, aí eu falei assim, não, agora eu tenho que ir para um outro lado. Quero ajudar o povo na área da saúde. Aí fui para a fisioterapia. Aí a fisioterapia não é a área de saúde, mas não é a medicina. Mas eu interagia muito, porque a fisioterapia, ela trabalha muito a questão do que a pessoa está passando, as dificuldades, como reabilitar, como tratar, como fazer a profilaxia. Então foi um movimento muito positivo. Era a educação física e fisioterapia. Um complementava o outro. Então isso me deu um know-how muito grande em lidar com as pessoas. Aí cada um de vocês tem que analisar. A profissão favorece, não favorece, como está, como não está. Você está bem, você não está bem. Você está reclamando da profissão. Se está reclamando, por que está reclamando? Deixa eu interromper um pouquinho. Tem uma pergunta aqui da Bibiana. Tenho dúvidas de como se faz o cálculo, como se dá a nota para as respostas dos itens. Certamente ela está falando do consensograma. A resposta? Você tem o consensograma aí? Se você tem, vamos lá. Eu vou pegar uma aqui, ó. A folha de avaliação número 1, intrassomaticidade, tá? Por exemplo, a pergunta 2. Qual a análise que você faz do seu biótipo? Então, a primeira pergunta ele está perguntando, qual é a análise que você faz do seu biótipo, tá? Qual a sua constituição física, a sua personalidade e o seu ser holossomático? São 4 questões em uma questão só, né? Sim. Então, você pode fazer de duas maneiras. Você pode dar uma nota. Qual a análise que você faz com o seu biótipo? De 01, 02, 03 até 1. Qual a sua constituição física e sua personalidade e o seu ser holossomático? A sua constituição física, ela te favorece, não favorece? Ela te dificulta, não te dificulta? A sua personalidade é uma personalidade de fácil convívio, de difícil convívio? Como que é a sua personalidade? E o seu ser holossomático, você se percebe como um ser holossomático no sentido soma, bioenergética, psicossoma, mental soma? Então, olha o apanhado geral que ele faz. Então, se você identifica isso, você lida bem, você se dá bem com você tem um temperamento que é acolhedor, que tem boas relações, e você já se entende como um ser holossomático, a sua nota tende a ser maior. Se você tem tudo isso, a tua nota ou pode ser 0,8, 0,9 ou 1, conforme a análise sua do seu biótipo, da sua constituição física, da sua personalidade, seu ser holossomático for mais saudável, tiver mais saúde consciencial, a tendência a nota ser maior. Vamos dizer 1. Se não for isso, se o seu biótipo, a sua constituição física, personalidade, ser holossomático traz dificuldade, você gera dificuldade, traz alguns constrangimentos, a tendência da sua nota ser mais baixa, ser 0,3, 0,4. Então, essa é a mescla de que você vai respondendo o conscienciograma, sempre comparando você, não o outro. E não é com o povão, é com o serenão. Sim. Aqui não dá para analisar com o pessoal da SOCIM. Isso aqui é com relação ao serenão. Por exemplo, o serenão tem nota 1 aqui em tudo.
Então, não importa qual o tipo de biótipo, constituição física, personalidades, ele tira de letra. Por exemplo, o reurbanizador lá era um oligofrênico. Sim, vivia na cama o tempo todo. Mas ele era lúcido do processo dele. Então, o problema, quando ele coloca aqui, ser holossomático. Você ter lucidez que você é um ser holossomático. E isso, a nossa dificuldade está aí, né? E aí a nota cai quando a pessoa é submetida, quer dizer, o processo em que ela habita é um restringidor na manifestação dela. Em vez de ela conseguir controlar e utilizar isso como um facilitador da evolução. Mas olha como é interessante, né? Na hora que eu pergunto, meu biótipo, por exemplo, eu sou mulher, sou grande, sou longilínea, tem umas facilidades para ele? Tem, mas tem umas dificuldades também. Então eu tenho que analisar, a dificuldade de eu arrumar uma roupa para mim, de eu achar calçado, entende? Então, tudo eles têm os prós e contras. Agora você tem que ver para onde que ele tende. Ele tende mais para o saudável ou mais para o nosográfico. E isso é sempre, qual a constituição física? A minha constituição física, ela é forte, mas eu não tenho força física. Olha o paradoxo por causa do processo da energia. Sim. Olha só, eu tenho um vigor, eu tenho um ânimo, mas eu não tenho força física. Eu não tenho assim muita força. Olha só como que a gente vai analisando, né? A minha personalidade. Eu tenho uma personalidade forte. Eu sou strong profile. Eu sou personalista. Isso me favorece? Para algumas coisas sim, para outras nem sempre. E aí, o seu ser holossomático. Isso aqui eu sabia desde pequena que eu tinha. E isso melhora a minha condição. E com esse conhecimento, saber utilizá-los na medida do necessário. Porque aí na hora que você tem esse conhecimento, o segredo é você saber aplicar adequadamente nos contextos em que você se manifesta, né? Sim. Eu tenho aqui a Áurea, ela comenta aqui, acho que ela estava falando da nossa conversa anterior. Por esse motivo, o professor Valdo, ele indicava aos investidores escolherem as áreas de educação e saúde, se fosse possível. De fato, Áurea, porque são áreas são mais assistenciais, né? E as pessoas interagem mais, elas ajudam mais, porque o foco está na ajuda, na assistência ao outro. Por exemplo, você é nutricionista, a sua profissão ela é muito assistencial também. Então, como que a gente consegue fazer da profissão da gente o meio e o fim também? Porque a profissão ela é o meio. Geralmente ela é o meio pra gente, mas ela pode ser o fim também. Através da nutrição, você fazer com que tenha uma assistência, você prezar a questão da assistencialidade, de ver o outro, de ajudar o outro. Então, o quanto que a gente leva essas situações tirando o ego, mas colocando o outro como prioridade, né? Deixa eu te falar uma coisa, nós temos 8 minutos aí restantes. Opa, Então vamos ver o que nós priorizamos. Vamos. Criteriologia. Então, olha só, o professor Valdo coloca aqui que quando ele estava estudando, colhendo material, que ele viajou pelo mundo inteiro buscando informações para fazer esse livro Conscienciograma. Aí, como ele tinha muito material, muita informação, e ele viu que esse conscienciograma deveria ter 50 mil perguntas, mas ele não teria tempo para fazer isso. Então ele pensou, eu vou fazer 2.000 questões, que elas serão inarredáveis, e as questões são compulsórias, não tem como saltar, olha lá, tirar o corpo fora ou saltar de banda. E tem como tirar o corpo fora e saltar de banda? Não tem, gente. Quem já mexeu com o conscienciograma, não dá para fazer isso. Então, o que ele fez? Esses 22 anos de pesquisa, ele ficou nas 2.000 perguntas fazendo exatamente isso. As perguntas não tem como, você tem que responder, porque elas não têm ambiguidade. Você tem de um jeito ou de outro, ou você responde ou não responde, mas a pergunta está certa, está coerente, está lógica, né?
E aí ele fala o seguinte, e não adianta eu ler o conscienciograma que não vai me resolver nada. Eu tenho que ler, me posicionar, que nem a Bibliana perguntou lá, como que eu faço essa análise. E outra, eu tenho que perguntar para quem convive comigo, se a minha análise está coerente com o que eu manifesto. Se eu estou no meio, em casa, no grupo social, no grupo familiar, como que é? Tem que ter coerência. A minha resposta tem que estar coerente do jeito que eu me manifesto. Então ele fala que o conscienciograma por si só, individual, você não consegue fazer sozinho. A gente precisa da convivialidade sadia. A gente precisa do outro. A gente precisa do entorno. Por causa dos feedbacks e das heterocríticas. Eu me recordo que por volta de 1992, 93, eu observava que todas as aulas que o professor Valdo ministrava, ele pedia que fosse gravada, e acho que depois ele analisava o comportamento, as perguntas dos alunos, as explicações, e verificava se ele tinha cometido algum equívoco nesse processo a fim de otimizar, melhorar o trabalho dele. Nós estamos em autopesquisologia. Não, eu vou para orientação, tá? Orientação. O item 19, orientação. Por que isso aqui? Porque o Valdo falava o seguinte, ó, o livro não é fácil de ler, ele não tem pergunta difícil, mas não adianta, a gente tem que usar no mínimo 4 dicionários. O dicionário analógico, de ideias afins, sinônimo e antonímico. Porque tem pergunta aqui que se você não souber qual que é o sinônimo, qual que são as ideias afins, o que é o antônimo, a gente faz uma interpretação daquilo que lá no início eu estava falando, a gente distorce. A gente faz uma distorção cognitiva para acomodar o temperamento e a personalidade ali dentro. E isso é duro, né? Então, ó, a pessoa, olha lá, a pessoa não faz. Aí ele diz assim: se a pessoa não usa dicionário para analisar, por exemplo, vou pegar uma pergunta aqui, bem bobinha aqui, ó, 918. Que previsão você faz hoje quanto ao saldo da sua PROEX, do seu estágio intrafísico, segundo as suposições? Você alcançará o incomplexo, o semi-complexo ou complexo? Eu vou responder para você. Na minha previsão, saldo da minha PROEX, do estágio intrafísico, segundo as suas suposições, alcançar. Eu quero o complexo. E eu estou priorizando para ter o complexo nessa minha vida. Mas eu tenho que entender isso tudo com muita lógica, ter olhado os dicionários, ter olhado a minha vida, como é que foi. Por exemplo, eu estou com 58 anos. Como é que foram esses anos anteriores? Foram produtivos? O saldo está positivo? Como é que está o meu saldo proexológico? Então tem que analisar toda a história da vida. Como é que foi a sua vida na infância, a sua vida na adultidade, a sua vida agora que eu já estou na meia idade? Teve saldo em cada um deles? Eu já fiz esse autoinventariograma. Então, como eu já fiz o autoinventariograma, eu já tenho isso mapeado, eu posso dizer para vocês que eu vou chegar num complexo. Você está vendo? Você está falando, você sabe que essa página, eu vou ser consigo cobaia dessa página, antidispersividade. Maturidade dos desempenhos. Maturidade dos desempenhos. E aí, às vezes, a pessoa pensa, pô, dispersividade, né? A pessoa dispersa. Não, se você não acerta o caminho correto, você está disperso da sua PROEX. Tá. Quer dizer, as folhas, de uma forma geral, são muito abrangentes no que ela procura abordar e os questionamentos em si, né? Mas olha, nós estamos a 3 minutos. Opa, então 3 minutos? Então eu queria para o último lá, o ortopensata, tá, gente? O que eu quero chamar a atenção aqui? Não, desculpa, por questionamento, na 22, tá? Ó, como podemos utilizar a conscienciometria na interassistência? O Valdo falou assim para nós numa entrevista, tá? Ele falou assim, ó, falar que a conscienciometria é o caminho da harmonização consciencial, porque através da conscienciometrologia a pessoa começa a diminuir os conflitos, não entra mais em choque. Se não tem mais choque, não tem mais conflito. O conscienciograma é o paraíso anticonflitivo.
Sim. E aí ele fala que o slogan da Conscius é o oásis anticonflitivo. Então, gente, eu vou dar o meu depoimento, que para mim, o meu livro de cabeceira é o Conscienciograma. Ele, de fato, é anticonflitivo. Ele já me tirou de muitos conflitos. Teve momentos críticos da minha vida que eu estava sentada e o Conscienciograma do meu lado. Aí eu trabalhava energia, fazia bibliomancia, escolhia o final da pergunta e dizia: é esta pergunta que eu vou levar a sério neste momento crítico da minha vida. E eu abria, pegava essa pergunta e destrinchava. A hora que eu pegava essa pergunta e começava a destrinchar, o que ocorre? O conflito que eu estava deixa de existir. Porque a minha atenção, a minha intenção vai para a racionalidade, vai para a lógica, vai para a assistência, vai para a autoassistência. E com isso eu saio do conflito. Olha a técnica do Valdo, gente. Sim, a autorreflexão te leva a concluir o que é melhor. Sim. Daí você sai do conflito, você decide pelo melhor. Sim, você viu? Isso é a paratécnica do Conscienciograma. É o oásis anticonflitivo. O oásis anticonflitivo, não é? E sinceramente desejo a todos vocês, um oásis anticonflitivo com muito carinho e muita atenção, né? E que nós vamos para o último aí, a ortopensata. Olha lá, o prazer mais delicado é o de fazer bem aos outros. Muito obrigada e até a próxima. Abraços fraternos, Alzira Guezin aí. Eu gostaria de avisá-los, né, ou divulgar, melhor dizendo, que a professora Alzira vai estar participando da terceira jornada da Conscienciometrologia, que vai ser em... Primeira semana de julho. Primeira semana de julho. Primeiro final de semana de julho. Então nós vamos ter uma atividade aqui presencial e vamos também ter uma atividade online, quer dizer, nós vamos transmitir, caso você não possa comparecer aqui e participar das atividades aqui em Foz do Iguaçu. Então fica aí o convite para você participar aqui ou participar online. Lembrando também que a atividade da interlocução ocorre toda a primeira sexta-feira do mês e na próxima nós vamos estar aí oportunamente divulgando qual vai ser o tema. Lembrando também que nós temos toda segunda sexta-feira do mês nós temos o Consim Cobaia, que é uma outra atividade, mas essa é presencial. Nós vamos utilizar o Conscienciograma em todo esse contexto que discutimos aqui, no qual a pessoa vai apresentar ali um questionamento, ela vai ler uma folha e nós vamos analisar e ver, né, dentro dessas perguntas e aprofundar mais o que a pessoa está precisando desenvolver ou aquilo que a pessoa precisa largar, deixar de fazer para que ela possa progredir. E temos também a preceptoria, né? Poderia falar um pouquinho sobre a preceptoria? A preceptoria conscienciométrica, ela objetiva ampliar a cognição da pessoa com relação a ela mesma. Por exemplo, nós já tivemos várias pessoas que por exemplo, fizeram o IAD, nosso curso online, né? O Conscienciograma online. E a pessoa fez o conscienciograma, tem um mapa, e ela não entende muito aquele mapa autoconscienciométrico. Na hora que ela vem para a preceptoria, a gente destrincha o mapa autoconscienciométrico, mostra para a pessoa a realidade dela em cima da pesquisa dela. Então a pessoa sai com uma visão de conjunto muito grande com relação a si mesma. Porque essas análises transversais do conscienciograma que a pessoa tem ao responder o conscienciograma, gente, é uma coisa muito séria. E é por aí que você vai fazer toda a sua recém programada, porque aí você já sabe aonde você precisa investir. Isso que é a priorização evolutiva. Sim, lembrando que nós somos resultado de experiências. Uma experiência indevida, ela dá uma interpretação indevida daquilo que você está estudando. E dentro da preceptoria, você vai ter o suporte de uma equipe técnica. Uma equipe técnica que vai analisar sobre um ponto de vista evolutivo, de uma melhora, de uma otimização, e daí vai te mostrar aquela linha de desenvolvimento que não pode mais ser adotada no seu desenvolvimento, na análise da realidade. E quais são os trafores ou quais são as suas tendências positivas e que te alavanca, que leva você para frente. As outras a gente vai tirando, vai deixando para trás, mas tem que ter foco naquilo que motiva você,
que leva você para frente, que isso é que importa pra gente. Perfeito. Então, obrigada pela participação e estamos de volta aí na primeira sexta-feira do mês. Ok? Uma boa noite para todos, um bom final de semana. Pessoal, boa noite, muito obrigada, foi um prazer muito grande e até a próxima, tá? Aguardo vocês. Um abraço a todos.